Olá, está começando agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso assunto de hoje é revista íntima e a nossa convidada é a doutora Elza Maria de Oliveira Ximenes. Ela é juíza titular da 8ª Vara Criminal de Vila Velha e está como coordenadora das execuções penais. Doutora Elza, é uma honra recebê-la em nosso programa. É um prazer estar aqui para contribuir com essa nova etapa do Judiciário e dizer que é importante esclarecer as pessoas da sociedade sobre essa nova mudança nos presídios do Estado do Espírito Santo. Vamos começar aí a falar um pouco mais desse tema e dizendo em que constitui a revista íntima. Na verdade, a revista é um procedimento que se usa a todas as pessoas que ingressam para visitar uma pessoa que está cumprindo pena. E o normal seria que essa revista fosse feita de forma razoável e dentro dos princípios legais, previstos na Constituição, nas leis. Mas não existia, há algum tempo, uma previsão dessa rotina. E aí, as secretarias de justiça de cada estado editaram procedimentos próprios para as unidades daquele estado. Então, por conta disso, é que havia os abusos. E a revista íntima, ela é uma forma de deixar completamente desnuda o visitante e praticar, assim, de uma forma até vexatória, de apalpamento. Essa visita ficava nua na presença de outras pessoas, não só a pessoa que estava revistando. Então, era considerado realmente um constrangimento. Diante de todo esse constrangimento, vamos fazer aí uma comparação com os princípios constitucionais que são assegurados a esses visitantes como cidadão. Quais seriam os limites para essa revista? Na verdade, o visitante, como a própria Constituição diz, ele seria considerado uma pessoa de bons princípios, uma pessoa que seria, numa situação normal, visitar um familiar, um amigo que estivesse preso. Ocorre que nas unidades prisionais começaram a surgir muitos objetos ilícitos no interior dos presídios. E esses objetos eram, por muitas vezes, não sempre, levados para dentro dos presídios com os visitantes. Então, por conta desta situação, as revistas passaram a ter essa condição assim de mais desnuda, de forma mais direta ao corpo do visitante. Então, você imagina que muitas pessoas, ao visitarem seus queridos na prisão, amigos, eles levavam aparelhos celulares dentro do órgão genital. E isso levou a fazer a própria instituição, aos servidores da instituição, praticar essa revista íntima numa forma assim mais agressiva, digamos assim. Praticavam até o toque, e isso aí era bastante constrangedor. E numa situação normal, isso não seria permitido nem válido, porque a Constituição não prevê isso. A Constituição, todos são inocentes, até que se prove o contrário. Todos são iguais perante a lei. Então, por que fazer esse tipo de constrangimento às pessoas, aos visitantes? Esse olhar do responsável pelo procedimento com o visitante seria um olhar de alguém que prevê algo incerto e presumido, mesmo que este visitante não esteja ali com segundas intenções? Sim. Eu acredito que a pessoa responsável pela visita, quando tem essa visão de preconceber a ideia de que o visitante estaria portando algum objeto ilícito,
ele estaria, assim, tratando de forma inconstitucional aquela pessoa. Porque não é, a Constituição prevê que a pessoa tem que ser respeitada como cidadã. E ali, quem está ali na unidade prisional, pagando sua pena por ter cometido um crime, é o preso, não é o visitante. Então, o visitante tem que ser respeitado, até que se prove o contrário, de que ele esteja contribuindo efetivamente para o ingresso dentro da unidade prisional com objetos ilícitos. E uma vez constatado a má intenção do visitante, como fazer? Diante desse constante constrangimento que vinha sendo feito com constantes reclamações, foi publicada uma resolução, a resolução número 9 de 2006, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP. Então, dentro dessa resolução, foram traçadas metas que deveriam ser cumpridas pelos diretores, pelas direções das unidades prisionais com relação aos visitantes. Então, a partir dessa resolução, os próprios visitantes começaram a entender que eram submetidos a constrangimentos e começaram a reclamar diante dessas reclamações constantes, dessa situação em que eles eram constrangidos. Você imagina que, independentemente de sexo, de idade, as pessoas eram desnudas, por vezes eram praticados esses atos até assim, tidos como vexatórios de uma forma bem no sentido da palavra, e as pessoas caminhavam de 4, davam 10 pulos para ver se caía alguma coisa, então é uma situação bastante vexatória. E por conta dessa situação, o desembargador Pedro, em agosto do ano passado, publicou um ato normativo, o ato normativo 96 de 2012, para que os juízes das execuções penais e a coordenação das execuções penais tomassem providência com relação a essa situação e proibindo mesmo que essas revistas vexatórias fossem praticadas. E, a partir daí, o que foi feito? Nós passamos essa circular para todas as unidades e orientamos aos diretores, ao responsável pela revista, que não mais procedesse daquela forma. E que, se houvesse alguma situação de dúvida com relação a um visitante, que ele fosse ali levado para fazer a visita, não de forma de contato físico, mas no parlatório. Ou então, a pessoa, em se recusando, ela estaria afastada da visita, iria embora, não teria nenhum problema nesse sentido. Então, essa foi a providência que foi tomada. Agora, independentemente disso, nós, de acordo já ainda com a orientação da resolução número 9 de 2006, as revistas deveriam ser procedidas através de aparelhos de detectores de metais, aparelho de raio-x e outros equipamentos de segurança que fossem capazes de identificar armas, explosivos, drogas e similares. E é evidente que as nossas unidades prisionais, elas não estão ainda equipadas em sua totalidade desse aparelhamento. Nós temos ainda nós já temos os detectores de metais, nós temos uns banquinhos que a pessoa, quando vai entrar na visita, ela senta no banco e, se houver celular ou aparelho de metal introduzido na parte íntima, esse banquinho vai apitar e a pessoa, então, ela é impedida de entrar. Ou é permitida que ela faça a visita no parlatório. Então, essas são as providências e orientações que são passadas para os diretores. Na verdade, a revista íntima seria, no primeiro momento, uma ferramenta, creio que de segurança. Sim. Né? Tanto
para com o visitante, Sim. para com os internos. Sim. Né? E também com as pessoas da sociedade. Porque uma vez entrando droga, uma vez entrando o celular e outras coisas ilícitas que chegam à mão desses internos, causa transtorno fora do presídio. Sim, sim. Na verdade, essa preocupação inicial era exatamente o controle e a harmonia dentro da unidade prisional. Porque um celular dentro da unidade prisional, ele é desastroso. Porque existem aquelas facções criminosas, aí nós não podemos fazer vista grossa porque existem. E essas facções, elas são realmente, elas determinam a prática de crimes de dentro do presídio, através de aparelho celular. Então, toda essa preocupação inicial com a revista realmente era com relação à segurança. Não só a segurança e a harmonia dentro da unidade prisional, mas também da sociedade, porque a sociedade fica à mercê dessa situação. Né? Um aparelho celular dentro de uma unidade prisional é grave, porque pode encomendar a morte de alguém aqui fora. É perigoso. Com certeza. Esse conceito ele foi se desvirtuando com essas práticas que passaram a ser vexatórias. Isso. E exatamente pela falta de uma política e de uma norma padrão para que todos seguissem, havia essa particularidade de cada unidade adotar um sistema. Embora existisse uma resolução dentro da secretaria, cada um usava de uma forma. Uma era mais incisiva na revista, outra menos incisiva na revista. Então, passou então a ser a revista aí de uma forma constrangedora. E o que trouxe muitas reclamações e até essa providência louvável do presidente do tribunal. Com relação ao sistema carcerário, muitos são os estigmas, né, que se tem a respeito daquilo que acontece dentro dos presídios, né, que muitas das vezes é passado até de uma forma errada, né, transmitido de uma forma errada, mas que em outras vezes realmente há ainda assim precariedade, né, há ainda assim insegurança. Mas sabemos também que, por outro lado, o judiciário tem trabalhado incansavelmente para tentar dirimir e trazer soluções, né, que muitas das vezes não chegam aos ouvidos do cidadão. Né? Então, como fazer para mudar esse conceito, mudar esse estigma que hoje essas penitenciárias possuem? Na verdade, o Estado do Espírito Santo vem de uma história remota em que o sistema prisional era realmente muito ruim. Mas há cerca de 8 anos para cá, houve uma mudança considerável, a partir de algumas denúncias até que foram feitas aqui mesmo do Espírito Santo, nos direitos humanos, e a partir daí houve uma mudança considerável. Não é lógico lembrar o tempo dos containers, daqueles CDPs assim, muito ruins que tinha na Serra, ali mesmo na Glória. Então, houve uma política toda própria para reconstruir o sistema prisional. E hoje nós temos muitas unidades prisionais assim, de forma satisfatória para receber e ressocializar o cidadão. Então, nós temos realmente mudado muito. Nosso conceito de sistema prisional realmente tem mudado satisfatoriamente. E, por conta disso, temos até sido exemplo, temos sido assim, citados nos relatórios do CNJ como um Estado que realmente se comprometeu e fez a mudança. Hoje, nós temos, no sistema prisional hoje, cerca de 14 mil presos no Estado do Espírito Santo. E, desses 14 mil presos, 4.600 estão no Xuri. E as unidades prisionais hoje recebem aí cerca de 600, 650 presos, cada unidade delas. Cada uma tem a sua capacidade, mas cada uma
tem mais ou menos em torno de 650 presos. E, basicamente, todas as unidades prisionais funcionam na escola. Então, hoje, nesse complexo do Xuri, por exemplo, com 6 unidades prisionais, praticamente todas têm sala de aula. Então, nós temos funcionando uma escola dentro do complexo do Xuri. E no universo de 600 presos na unidade prisional, pelo menos 300 naquela unidade trabalham e estudam. Então, isso é muito importante. Isso é desmistificar todo o sistema prisional antigo, que não existe mais no Estado. E nós temos também os internos que trabalham, os internos que existe, né, uma parceria da Sejus com as empresas e usam a mão de obra dos internos. Então, muitos são os presos que saem e trabalham e retornam para o presídio. E isso são, assim, no regime semiaberto, por exemplo, nós temos a Cascu VV ali em Vila Velha, que nós temos 280 presos, 270 trabalham fora. Então, a unidade fica praticamente vazia durante o dia. Então, isso é preciso que a comunidade, a sociedade saiba disso. Então, essa mudança, ela é efetiva. E isso, não só o Estado, através da secretaria competente, cuida disso, mas o judiciário, através da fiscalização das unidades prisionais. Muito bem que o CNJ teve um papel importante nisso, cobrando toda essa fiscalização. Mas a partir do momento que se inicia a fiscalização dentro das unidades prisionais, a gente observa a necessidade que o preso tem de receber esse tratamento diferenciado para poder trazer isso para a sociedade. Eu costumo dizer sempre que nós no Brasil não temos prisão perpétua. Então, temos que tratar o preso como um cidadão que, num momento de sua vida, cometeu um ato contrário à lei e está pagando por isso. E tem que ser tratado de forma digna para sair dali um pouco melhor, porque ele vai sair. Então, que saia um pouco melhor. Com certeza. Muito importante falarmos dessas medidas que estão sendo adotadas, né, justamente porque esses internos um dia deixaram de ser. Sim. Né, e eles vão voltar ao convívio em sociedade e vão estar aí participando com todos, desfrutando das mesmas coisas. Então é importante a gente tratá-los de forma igual, como diz a Constituição. Exatamente. Essa é a nossa intenção e o Judiciário tem se empenhado nisso. A começar por nós. Amém. Ok, doutora, nossa conversa tá boa, nós vamos para um breve intervalo. Você que nos acompanha, continue conosco. No próximo bloco nós retornaremos discutindo sobre revista íntima. Se você conhece alguém que foi vítima de tortura, denuncie. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou o Torturômetro, um canal virtual para receber denúncias. Se você presenciar qualquer tipo de tortura física ou psicológica, acesse www.tjs.jus.br e mande sua mensagem. Se preferir, também pode dar seu depoimento no Núcleo de Comissões do TJS. 3334-2712. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Hoje nós estamos falando sobre revista íntima com a doutora Elza Maria de Oliveira Ximenes. Doutora, vamos continuar aí a nossa conversa sobre esse tema. Sim. E vamos falar aí como que está sendo as fiscalizações do judiciário dentro das penitenciárias com relação à prática dessas visitas e revistas íntimas. Sim. A partir da edição dessa resolução, ato normativo, nós passamos a orientar, então, as unidades prisionais para que não adotasse mais essa prática antiga. E nós temos,
nas inspeções ordinárias que são realizadas mensalmente em todos os presídios, nós questionamos, conversamos com os internos, com os presos, acerca de reclamações de familiares, sobre se voltou essa prática dessas visitas vexatórias, e também quando existe alguma situação que requer uma fiscalização imediata, também fazemos. Há cerca de 30 dias, aproximadamente, a assessoria da presidência recebeu uma denúncia dessa prática ainda lá numa unidade prisional de Viana. E nós tivemos na unidade, num domingo, às 8 horas da manhã, uma equipe da presidência, acompanhados do Padre Xavier e umas outras pessoas do Conselho da Comunidade, dos Direitos Humanos, e estivemos na unidade prisional para fiscalizar a revista e orientar para que não praticassem aquele método antigo, porque havia reclamação daquela unidade prisional. E, a partir daí, nós não temos recebido mais nenhuma reclamação acerca dessa revista vexatória. Doutora, fala pra gente um pouquinho desses projetos aí que foram elaborados, né, por parte do Judiciário, que efetivamente mudaram esse modelo da prática de revista íntima nos presídios. Havia, como eu disse, uma reclamação constante de familiares com relação a essa prática de revista vexatória. Então, com a edição dessa resolução de 2006, a prática permaneceu, e aí, com esse ato normativo da presidência, nós passamos a orientar que quem deva ser revistado é o preso, é o interno. Porque a visita, ela existe para quê? Para que o preso, que está fora do convívio social, pague por sua pena. Mas a visita é feita para que ele não perca esse laço familiar. Então, quem tem que ser revistado é o preso. Então, a nossa orientação é que o preso seja revistado antes da visita e depois da visita. Nossa orientação é essa. E que os familiares sejam respeitados. Então, isso foi um ganho, e nós recebemos dos familiares dos presos muito elogios acerca dessa prática, dessa mudança. E nós, inclusive, sugerimos aqui, se houver uma reincidência de alguma unidade prisional na prática na volta dessa prática, que nos comunique. As reclamações podem ser feitas junto à coordenação das execuções penais, lá no Tribunal de Justiça, e lá na 8ª Vara Criminal ou na 2ª Vara Criminal de Viana, para que nós possamos tomar providência. Mas nós, a partir da edição desse ato normativo, nós não temos recebido mais reclamação com relação a essa situação que é passado para nós. Fica a dica aí, então, para você que tem a necessidade de estar nos presídios para visitar um parente ou um amigo, para que fique claro que essas práticas já não são mais adotadas, e o Judiciário tem trabalhado para mudar, né, o modelo e a forma de fazer a revista íntima. E é importante a gente frisar. Isso. E é bom que se diga também que é evidente que existem familiares de presos, alguns menos avisados, ou até pessoas que estejam mesmo, tenham mesmo assim, um perfil ligado a práticas ilícitas, que às vezes até tentam ainda entrar com alguns objetos na unidade prisional. Mas para isso nós não temos, como disse antes, todos os equipamentos necessários, mas temos alguns. E se houver uma suspeita de um agente fiscalizador, digamos, que é um agente penitenciário, de que um visitante
esteja conduzindo o objeto ilícito para dentro da unidade prisional, ele vai falar da suspeita e vai levar essa visita para o parlatório. Eu me lembro que há pouco tempo eu estava fazendo uma inspeção ordinária, como digo, é feita mensalmente, e houve uma senhora, irmã de um preso, que ao sentar no banquinho, o banquinho apitou. E aí a agente feminina, porque as visitas são feitas, as revistas, quando são feitas, a feminina é feita por mulheres e a masculina os homens. Então, eu chamei a moça e perguntei se ela teria algum problema em abrir um pouquinho a calça e sentar de novo. Ela abriu a calça, sentou de novo. O banquinho não apitou mais. Aí insistimos umas 2, 3 vezes. Então, ela fez a visita normalmente. Então, essas situações, existem as particularidades de cada caso. E aí, o agente público, que é o agente penitenciário, ele tem que ter o discernimento e a sabedoria ali na hora de resolver o problema sem trazer constrangimento ao visitante e preservar o direito do preso, que é receber a visita. Com relação ao uso da tecnologia, para que esse procedimento se torne mais eficaz, existe algum projeto que insira aí o uso da tecnologia? Sim, existe a previsão de chegar, estava previsto inclusive para chegar esse final de ano, os aparelhos de raio-x nas unidades prisionais. É um avanço, porque todos os visitantes, né? Eu, inclusive, me submeteria a isso sem problema nenhum, porque nós somos autoridades, mas, acima de tudo, temos que dar o exemplo também. Então, existe essa previsão de chegar até o final do ano um aparelho de raio-x para algumas unidades prisionais. Agora, também é uma situação que a gente vai ter que discutir, porque o raio-x vai detectar, digamos assim, dentro do corpo, um objeto. É evidente que, se for um celular, vai poder se distinguir que é um celular. Mais fácil. Né? Isso, mas a droga, por exemplo, é uma situação difícil, porque você não sei qual é a sua experiência com presídio, mas é comum os visitantes engolirem a droga e no ato da visita. Isso aí, especialmente quando ocorre a visita íntima. Vomitam, aí o preso faz a higiene naquela droga, engole de novo e leva para a cela dentro do corpo. Então, é uma situação difícil. Então, você imagina um visitante que esteja com a droga no estômago. Até que ponto nós teríamos competência e autoridade para determinar que ele tire? Intervenção médica para tirar. Pois é, mas a intervenção médica é uma situação complicada. Houve uma consulta recente ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo acerca de um fato, uma situação dessa. E a resposta a essa consulta foi exatamente nesse sentido, de que existe o Código de Ética Médica e o médico só faz a intervenção com a autorização do paciente. Então, é uma situação ainda difícil de discutir. E aí nós preferimos ficar com essa orientação que nós já passamos para as nossas unidades prisionais. No caso de suspeita, evitem o contato físico e façam a visita no parlatório. E as crianças, os idosos, como que fica a situação dessas pessoas quando tem a necessidade de estar ali visitando os pais, as mães? Quando havia essa prática da revista vexatória, não havia distinção entre crianças, mulheres, idosos, não havia distinção. Todos eram submetidos à revista vexatória. E isso, inclusive, era uma reclamação constante das mães de presos. Eu tenho a prática de atender muito as famílias, e era uma reclamação constante. E diziam que sou uma pessoa muito idosa, a senhora acha que eu vou levar alguma coisa de errado e eu tenho que ficar nua. Mas havia essa prática.
Então, agora a prática não existe mais. Com relação à criança, era comum também que algum objeto ilícito entrasse dentro da fralda das crianças. Era normal e comum também. Mas, hoje em dia, o que a gente aconselha, até assim, conclama mesmo a população como um todo, é que nós estamos, a unidade prisional hoje, ela visa realmente a ressocialização do interno, do preso, para a sua reinserção na sociedade. Então, a família tem que dar esse tipo de colaboração e não contribuir para essa prática de tentar entrar com droga dentro do presídio. Porque isso é uma prática ruim para o próprio preso. E nós também estamos adotando a realização de palestras de familiares dentro das unidades prisionais para levar para os presos o sofrimento familiar. Porque assim como eles sofrem em estar afastado da família, estar numa situação diferenciada da sociedade, o familiar também sofre em saber que tem um ente querido ali e que precisa de cuidado, que é evidente que o cuidado dentro da unidade prisional não é um cuidado que se tem na família. Então, nós estamos levando também essas palestras para os presos, para eles sentirem que eles também são amados pelos familiares e que não devem colocar o familiar em risco diante de uma situação vexatória que seria ser pego entrando com droga no presídio. É verdade. Para fechar nossa edição, vale dizer que o Espírito Santo tem sido referência com relação ao novo modelo adotado dentro do sistema penitenciário. E isso é muito importante para que nós possamos juntos construir essa justiça cidadã. Doutora, nós agradecemos a sua participação no programa, deixamos aqui o convite para que a senhora participe de outros programas, que a senhora participe também de outras discussões aqui no Por Dentro do Judiciário. Eu agradeço e estou à disposição, sempre que puder contribuir. Sou juíza da execução, faço com amor o meu trabalho e a minha visão maior realmente é reintegrar o preso à sociedade e à família. E você que nos acompanhou, agradecemos pela sua audiência. Continue conosco nas nossas programações. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.